Olá, boa tarde. Falamos ao vivo, direto do plenário, para o Jornal da Alerj, primeira edição. Meu convidado de hoje é o deputado André Lazzaroni. Nós vamos conversar sobre um projeto do parlamentar que está na pauta de hoje, que quer garantir mais transparências das ONGs, OCIPs e outras organizações que recebem recursos públicos. Esse projeto também é assinado pelo deputado Wagner Montes. Boa tarde, deputado. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Alerj. Queria que o senhor começasse explicando um pouquinho para a gente sobre a origem desse projeto. Por que os senhores decidiram pedir que fossem garantidas mais transparências dessas organizações? Boa tarde a todos os nossos telespectadores. É uma honra estar aqui na TV Alerj, falando para os nossos cidadãos do estado do Rio de Janeiro, aqueles que acompanham a TV Alerj. A gente sabe que a TV Alerj, cada dia que passa, atrai mais público, pessoas interessadas no que está acontecendo aqui no plenário e o que acontece no dia a dia dos parlamentares. Na verdade, a nossa ideia surgiu de um bate-papo com alguns amigos. Eu e o deputado Wagner Montes, nós temos vários amigos em comum. E quando a gente realmente ouviu esses companheiros, eles falaram o seguinte: deputados, quando a gente entra no site de alguma organização não governamental que recebe recurso público, nem sempre lá está a quantidade de recursos, nem sempre lá está a transparência. Então nós resolvemos apresentar esse projeto de lei, determinando que essas entidades que recebam recursos públicos, elas terão que manter no seu sítio, no seu site na internet, uma transparência maior do que é existente hoje. Quer dizer, vai ter que estar lá quantos já receberam, o objeto desse contrato, quem são os diretores, o CNPJ da empresa, tudo para que o cidadão possa acompanhar, para que tenha realmente a tão falada transparência que nós queremos e que a população exige nos dias atuais. Isso ajuda não só a fiscalização do Poder Legislativo, que é uma das principais funções dos deputados, mas também faz com que a sociedade cobre mais, né, deputado? Na verdade, nós já temos um instrumento de acompanhamento da execução financeira, nós já temos uma senha no CIAFEM, que é o Sistema de Acompanhamento de Execução Financeira do Estado do Rio de Janeiro. A população não tem esse acesso porque, na verdade, é uma intranet, e a gente sabe que hoje os hackers, eles estão por toda parte, eles são muito bons no que fazem, então o parlamento já tem esse instrumento. O que a gente quer, na verdade, é que mais transparência para que a sociedade possa acompanhar. Porque o que faz a diferença realmente nos dias atuais é o controle social. O Estado é muito grande. O Estado, ele tem, e eu digo Estado no sentido mais amplo da palavra, como União, Estados e municípios, é uma máquina muito pesada e é muito difícil para os parlamentares acompanharem todos os temas. E o que vai fazer a diferença e nos alertar cada vez mais é o controle social. É para isso que a gente exige mais transparência. Deputado, um outro projeto que está tramitando na casa do senhor, que está sendo analisado pelas comissões, ele propõe incentivos fiscais para as empresas que tiverem projetos de reflorestamento, de cuidados com os recursos hídricos. Como é que funciona esse projeto, deputado, na prática? Na verdade, nós aprovamos agora na CCJ. É um projeto que ele copia o modelo hoje de incentivo à cultura e ao esporte. Ele destina 0,25% da arrecadação de ICMS para projetos incentivados na área ambiental. A gente sabe que o Estado ele tem uma incapacidade muito grande de fazer projetos ambientais. A gente sabe que nós temos aí, a gente sabe que existem pessoas que se dedicam, né, a esses projetos, que não conseguem arrecadar recursos, que o Estado não consegue também fazer convênios para repasses de recursos, não estão conseguindo sozinhas, e o que a gente quer é que as empresas, através da isenção de ICMS, elas contribuam para projetos sociais e ambientais, socioambientais. Na verdade, esses projetos são projetos de alta relevância e de alto impacto no nosso dia a dia. Porque as pessoas não têm, a gente está começando a sofrer agora um pouquinho dos impactos ambientais, mas ainda acham que estamos brincando, que nós ambientalistas
não estamos falando toda a verdade. Tem pessoas que não acreditam, mas o impacto é muito sério. E cada impacto que você consiga minimizar, você contribui, né, para um todo que é a sociedade, contribui para as futuras gerações. Então, esses projetos, eles, na verdade, esse projeto de lei visa atrair empresas que patrocinem através de créditos de ICMS, projetos que já existam e que talvez não tenham recurso ou que estejam com recursos faltando, e essas empresas possam contribuir. E o projeto prevê um total dessa isenção? Quanto de imposto a empresa deixa de pagar? Na verdade, é 0,25 da total. Eu não coloquei uma amarra para que o executivo possa, por decreto, dizer qual é a contrapartida, dizer qual é o percentual que a empresa vai poder se creditar, se ela vai poder usar 5%, 4%. No esporte são 6%, mas da sua arrecadação, né? Quanto você tem a pagar de imposto, você pode usar até 4% e creditar mensalmente até 6% desses 4%. É uma conta complicada e na cultura é diferente do esporte. Na cultura você tem, dependendo da região, você tem uma contrapartida maior de dinheiro direto da empresa, e no esporte você tem uma contrapartida menor, porque os incentivos ao esporte, a lei de incentivo ao esporte demorou a pegar. No meio ambiente, a gente vai ter que criar mais atrativos, porque as empresas, elas não avaliam investimento em meio ambiente como um retorno financeiro. Elas avaliam como desperdício. Infelizmente ainda é assim. Enquanto a sociedade não cobrar dessas empresas que o investimento ambiental ele é necessário para que a gente possa consumir o produto dessas empresas, essas empresas não vão contribuir. Então, nesse primeiro momento, o que a gente quer é criar um incentivo maior, mas no futuro a lei vai pegar e, se Deus quiser, o Estado vai poder cobrar uma contrapartida maior. Deputado, uma outra preocupação ambiental que o senhor tem em relação aos recursos hídricos. Nesse momento que a gente enfrenta uma crise no abastecimento, o senhor também tem um projeto que dispõe sobre um alerta que tem que ser dado quando o Estado entra em escassez de água. Isso tem que vir na conta do consumidor, né, deputado? Como é que é esse alerta? Na verdade, isso é um dos projetos. Se em 2003 a Assembleia Legislativa tivesse aprovado o meu projeto de lei determinando o reuso em prédio público de água, determinando o reuso em prédios novos e que determinava o reuso em empresas de grande porte, inclusive indústria naval, nós hoje não estaríamos falando sobre escassez de água, provavelmente. O que a gente sempre defendeu é um consumo menor. A população precisa entender que vai ter que escovar o dente, ela precisa desligar. Como foi na luz. Quando a gente teve problema de luz, eu me lembro, a gente saía de casa, vários amigos saíam de casa e deixavam a luz ligada. Talvez lá em casa, como minha mãe sempre foi uma eco chata, a gente sempre teve uma consciência maior. Então a gente sempre desligou a luz. Ao escovar o dente, desliga a torneira. Ao tomar banho, desliga o chuveiro. Diminui a quantidade de água para lavar louça, porque a gente utiliza essa água toda que a gente utiliza é água potável. É água que porque as pessoas às vezes não acreditam. Eu não vou ninguém a fazer, porque fala, nos Estados Unidos a gente pode beber água direto aqui também, da torneira. Efetivamente, eu não aconselharia, porque a gente bota num filtro, mas aquele filtro não a água já vem filtrada, a água já vem limpa, a água é potável. As pessoas não sabem, a água que a SEDAI nos entrega é uma água já clorificada, é uma água já potável para a gente poder beber. O que a gente quer com esse projeto, na verdade, é fazer um paliativo que não era o que a gente queria. Mas, infelizmente, hoje a gente tem que fazer. Nós estamos na iminência da falta de água nesse país, nesse estado, no nosso estado. Nós estamos na iminência. É bom a população saber que é verdade. Nós estamos na iminência de racionalizar a água, de fazer manobras de água para mandar menos água para um lugar e mais água durante a semana para um lugar e numa semana menos água para outro, ter que armazenar água. Olha que ponto chegamos. Né? Se a gente não tivesse desflorestado tanto,
Se a gente tivesse feito os nossos antepassados também tivessem feito, a gente não estaria feito o seu papel, feito o seu dever de casa, a gente não estaria falando desse projeto de lei. Mas hoje, esse projeto de lei, ele contribui da seguinte forma: o Estado vai ter que emitir alertas verdadeiros, né? Não é alertinha, talvez falte água, não, vai faltar água, a população precisa saber que vai faltar água, mandar na conta de luz, mandar na conta de água, mandar para que a população se conscientize. A gente sabe, hoje a gente tem dados, eu tenho dados no meu gabinete, que quase 50% da população do estado do Rio de Janeiro tem acesso à internet. Mas você tem 50% ou 52% que estão excluídas. Se a televisão, se as TVs, né, se as rádios não fizerem o seu papel, essa população não vai saber do que está acontecendo. São os analfabetos digitais. E a gente sabe que existe analfabeto digital. O analfabeto do século XXI é aquele que não sabe mexer num computador, que não tem acesso às redes. A gente sabe que está aumentando, pelo menos esses são os dados. Eu tenho analisado esses dados com muito critério, são dados que vêm do governo e nem sempre tudo que vem de governo a gente tem a mania de duvidar e quer se aprofundar. Mas o que a gente percebe, e é perceptível, é que as pessoas estão mais atentas na internet, mas ainda existe uma gama fora. Então esse projeto vem a fazer um paliativo. Infelizmente, a gente não fez o nosso dever de casa quando a gente deveria ter feito. Se em 2003 tivesse aprovado os meus projetos, a gente não estaria falando desse projeto que a gente está apresentando aqui na Assembleia. Deputado, eu vou pedir licença um instantinho da nossa conversa, que nós vamos ao plenário agora com a repórter Malva Abreu. Tem mais informações sobre os projetos que estão hoje na ordem do dia, não é isso, Malva? Boa tarde, Natália. Um dos projetos na pauta de hoje é do deputado Luiz Martins, que cria o Programa de Capacitação Integrada e Contínua de Defesa Civil. A ideia é que moradores de áreas de risco interessados em participar do programa recebam treinamento para atuar em emergências. Segundo o projeto, se o projeto for aprovado, ele segue direto para a sanção ou veto do governador. É com você, Natália. Que ela fica... Obrigada, Malva, pelas suas informações. Deputado, vamos voltar aqui ao nosso assunto. O senhor apresentou também um projeto de lei que pretende priorizar as vagas em escolas para filhos de policiais e bombeiros que forem transferidos de municípios, né, deputado? É importante garantir a escolaridade das crianças, né? Algumas vezes esses policiais são transferidos e são impedidos de levar a sua família, o que a gente sabe que abala muito o psicológico de um ser humano quando ele está afastado da sua família, porque na escola não tem vaga, porque a criança vai perder o ano letivo. Na verdade, o que nós estamos querendo aqui, e já foi até emendado esse projeto, que as emendas foram boas, é que policiais civis, policiais militares tenham preferência quando transferidos de uma cidade para outra, né? O policial hoje ele pode ir para qualquer uma das 92 cidades do estado do Rio de Janeiro. Eles são funcionários estaduais. Mas quando ele for transferido do Rio de Janeiro para Porciúncula, ou para Paraty, ou para Angra dos Reis, ou para Arraial do Cabo, ou para qualquer uma dessas cidades do estado do Rio de Janeiro, ele tem a vaga da sua criança garantida. E o bom é que foi emendado. Por quê? Vai garantir também para funcionários, para todos os funcionários estaduais. Todo servidor público agora vai ter essa vantagem. Estadual, a partir do momento dessa aprovação, ele não vai ficar em dúvida se aceita uma transferência para até ganhar mais, porque seus filhos vão ficar sem estudo. Não, eles vão ter a vaga garantida nas escolas públicas, vão ter preferências nas escolas públicas. Deputado, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da LERJ. Obrigada. Eu quero agradecer a você, quero agradecer também a paciência do nosso cidadão e dizer que a Assembleia Legislativa trabalha dioturnamente para melhorar a vida do cidadão. E aqueles que tiverem sugestões, nós deputados somos sempre receptivos a sugestões. Esses projetos de lei, todos que nós falamos aqui, nascem de sugestões, não nascem da cabeça sozinha de um deputado. Nascem de sugestões e muitas das vezes de sugestão de um cidadão comum que está na sua casa e que manda um e-mail e a gente implementa um projeto de lei. Obrigada, deputado. Parabéns pelos seus projetos. Obrigado.
O Jornal da Alerj fica por aqui, às 9h30 da noite. Você acompanha a segunda edição do Jornal da Alerj com tudo que foi notícia no Parlamento Fluminense. E amanhã, a partir das 2h40 da tarde, eu volto com todas as informações sobre a ordem do dia. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!